Muito bem, pessoas. Já vimos legalidade, já vimos paralelismo das formas em matéria principiológica, princípios que orientam as limitações do poder de tributar. Vamos seguir. Vamos agora trabalhar o princípio da isonomia, capacidade contributiva e não surpresa ou irretroatividade tributária. Vamos trabalhar então o princípio da isonomia tributária. Também é de fácil constatação. Quando a gente fala em isonomia, pessoal, do ponto de vista do nosso regime jurídico posto, né, numa leitura constitucional do artigo 5º, quando nós falamos em isonomia, nós temos que ter em mente que a nossa isonomia é uma isonomia material, né, é tratar quem é igual de forma igual, mas quem é diferente eu trato de forma diferente, de forma a concretizar uma isonomia verdadeira, uma isonomia material, não uma isonomia formal, todos são igual e eu fecho o olho e pronto, quando na verdade, faticamente, você não vai ter essa igualdade, né? Falar em matéria tributária é acompanhar essa noção de isonomia. Quando eu falo em isonomia, eu acompanho essa noção de isonomia material, né? Que você estuda muito direito constitucional, estuda também direito administrativo. Isonomia, no contexto do direito constitucional brasileiro, é falar em isonomia material, e isonomia tributária é uma isonomia material. Então, pela leitura do artigo 2º, qual é a concepção que eu tenho? Do inciso 2º, né? Inciso 2, melhor dizendo, artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal, qual a leitura que nós temos? É que é vedado instituir tratamentos iguais entre contribuintes, né? Que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Eu quero um efetivo tratamento igualitário, isonômico, entendeu? Então é abolir, é acabar com qualquer tipo de discriminação em matéria tributária. Então, em matéria tributária, eu lido com isso. E ao lado da isonomia, pessoal, né, como é que por exemplo, como que eu concretizo em matéria tributária a isonomia? Capacidade contributiva. É um princípio que ele tem aí o objetivo de realizar o princípio da isonomia. Porque quando eu me oriento pela capacidade contributiva, eu me lembro que sempre que possível, né, em matéria tributária, o imposto tem que observar aí a capacidade econômica. Eu tenho que analisar aí a viabilidade, né, econômica, um aspecto de pessoalidade daquele sujeito passivo da obrigação tributária. Eu tenho que observar o caráter pessoal no que diz respeito a uma análise subjetiva de quem estará obrigado no adimplemento dessa obrigação, né? Sempre que possível, o imposto, e aí o STF já entendeu que nada impede, né? Embora o Constituinte tenha mencionado uma espécie tributária imposto, o STF já entendeu que nada impede que seja observado também especificamente em relação à taxa, né? Isso abre uma porta para uma análise também do princípio da capacidade contributiva, no que diz respeito ao caráter pessoal dos tributos, uma análise em relação a outros tributos também, né? Mas fica aí, uma leitura constitucional, nós temos um imposto e o STF já disse que nada impede que a fixação da taxa também, na fixação da taxa, o Estado, enquanto detentor da prerrogativa de poder de tributar, também observe a capacidade aí, pessoal daquele que estará implicado, obrigado na questão do tributo instituído, ok? Então a capacidade contributiva, observa aí, ela olha então a viabilidade econômica, ela faz uma análise de pessoalidade, eu considero para fins de instituição do tributo, para verificar realmente aí a possibilidade econômica daquele que estará obrigado no cumprimento dessa obrigação tributária. Então veja que como que eu realizo o princípio da isonomia em matéria tributária? Eu uso aí o auxílio da capacidade contributiva, também princípio que orienta as limitações do poder tributar, ok? Então, e aí o professor colocou a capacidade capacidade contributiva é princípio que tem a finalidade de realizar o princípio da isonomia, né, do ponto de vista material. Bacana? Tranquilos? A gente segue então o próximo princípio aqui, é o da não surpresa. Talvez você encontre na doutrina irretroatividade tributária. O que nos informa esse tributo? Qual é a leitura, essa limitação, desculpa? O que nos informa essa limitação aqui, essa garantia individual? Pessoal, eu não posso, não é possível, não se admite uma retroação, uma ação retroativa de uma imposição tributária a alcançar fatos anteriores à lei que o instituiu.
tá bom? Meu olhar, né, meu termo inicial é a lei, então eu olho a vigência da lei. A partir da lei, então eu olho o contexto da lei ali, o termo inicial é a lei, a sua vigência não pode retroagir para alcançar fatos, né, que se identificam com o fato gerador daquele imposto, mas que sejam anteriores. Então o professor colocou, não pode alcançar fatos geradores ocorridos antes do início da vigência. Então, mesmo que venha a lei, institua um tributo, e aí, claro, você sabe que tem a hipótese de incidência, tem ali o fato gerador. Esse fato gerador, ele se identifica com acontecimento pretérito, fato pretérito, né? Eu tenho ali no fato pretérito ali a perfeita identificação em relação aos tributos, mas não pode retroagir. Isso fere a segurança jurídica, tá bom? Agora, a gente tem a leitura no que diz respeito ao aspecto retroativo da lei no Brasil. Você sabe muito bem que a regra é que a lei não retroage, não é? A lei não retroage. Mas, se não há leitura de benefício, a lei pode retroagir. Então, para beneficiar, eu admiro também em matéria tributária a retroação da lei, uma ação retroativa, se for para beneficiar. Então, vem uma lei que diminuiu, vem uma lei que operou aí, que fez operar a extinção de um tributo, vai retroagir, né, nesse aspecto, gerando aí os efeitos. Defende-se essa leitura a partir da noção da ação retroativa da lei para beneficiar aí o sujeito obrigado em matéria tributária, aquele sujeito passivo, ali aquele que está implicado no processo obrigacional tributário. Bacana? Então, não pode haver um efeito retroativo da lei no que diz respeito a fatos anteriores à sua vigência, né? Então, quando eu falo fatos anteriores ao início de vigência da lei, à vigência da lei, eles não podem ser alcançados por matéria tributária. Isso seria uma flagrante insegurança jurídica a gente não pode admitir. Bacana, pessoal? Então, vimos aí isonomia, capacidade contributiva, não surpresa ou retroatividade, princípios também que orientam, né, valores, né, nosso aspecto axiológico aí das limitações das limitações do poder de tributar. Bacana? Tranquilos? Daqui a pouquinho a gente volta, hein? Não sai daí. Vamos dar continuidade aqui à análise dos princípios. Já vamos acabar. No próximo vídeo a gente acaba o princípio e já começa o estudo das imunidades. Até daqui a pouco.